Olá, no Fórum do Trabalhador de hoje vamos repercutir as eleições 2014. Vamos também falar sobre o Outubro Rosa, notícias do SEAC e muita informação para você trabalhador, para você trabalhadora. O Fórum está começando. Muito bem, que alegria contar com a sua audiência mais uma vez no Fórum do Trabalhador. Hoje vamos fazer um pequeno balanço sobre as eleições que se encerraram no último domingo. Eu estou recebendo o Clodoaldo Carmo Campos, que é do SEAC, e o Vanildo Custódio, do Sindicato dos Frentistas. E aos nossos convidados, sejam bem-vindos. Obrigado, André. É uma satisfação estar participando do programa Fórum do Trabalhador, que leva as informações, né? E também fala sobre a nossa política, né? Que nós tivemos recentemente agora, né? O desfecho, então é importante aí nós estar participando, discutindo isso, que é importante para a classe trabalhadora. Aqui nós já debatemos a importância que a política tem na vida do trabalhador, principalmente quando a gente fala dos ataques que os direitos trabalhistas vêm sofrendo. Vamos fazer um pequeno balanço. Que congresso é esse? São eles, os deputados e os senadores, são elas, as deputadas e as senadoras, que vão votar as leis do nosso interesse. E, Clodoaldo, vamos começar falando aqui de mulheres. Olha, a bancada feminina, com 51 deputadas eleitas, teve um pequeno crescimento. Em 2010 foram eleitas 45 mulheres. Segundo a avaliação da Jo Moraes, do PCdoB, é um resultado decepcionante e mostra que a política de inclusão das mulheres nas instâncias de poder está fadada ao fracasso. Baixo desempenho das mulheres, considerando que 1/3 dos candidatos tem que ser mulher, não? Isso. Boa noite, André. Boa noite a todos os seus telespectadores. Exatamente, eu entendo que se você pegar a quantidade de mulheres eleitoras e se você também pegar a legislação que diz que 1/3 tem que ser candidatas mulheres, realmente é preocupante. Eu acho que os partidos políticos teriam que daqui para frente rever toda essa história e começar a incentivar que as mulheres venham a participar dos pleitos eleitorais. Então, realmente é preocupante, mas a gente vê nas presidências de alguns partidos que eles não dão essa total abertura para as mulheres. E quando eles dão essa abertura também para as mulheres, eles não ajudam a campanha daquela pessoa. Eles querem que a pessoa sozinha se vire. É mais para cumprir tabela, dá um pacotinho lá, 10 mil santinhos na mão da pessoa e... Ele fala, olha, agora você se vira. Quer dizer, aí não tem como fazer. Ele cumpriu a legislação, né, que obriga a ter 1/3, mas não deu respaldo, não deu amparo. Então, aí está a amostra de quantas candidatas eleitas nós tivemos. Vanildo, mas não parece estranho? As mulheres, ou o conjunto de homens e mulheres, elege a presidenta. Ribeirão tem uma prefeita. Agora, quando a gente fala de governadoras, apenas uma governadora. E quando nós falamos de senadoras, muito poucos, e deputadas, pouquíssima participação. Né? Então você vê, André, eu acho que está, que nem o Clodoaldo mencionou aí, está faltando realmente aí a consciência dos líderes políticos, né, na construção de uma sociedade participativa das mulheres. Eu acho que as trabalhadoras, as mulheres, têm realmente que exigir seus direitos. Eu participei de alguns congressos, de algumas conferências, que as mulheres hoje estão vindo com uma força maior, mas ainda essa força ainda a gente vê na hora dessa participação política. Eu acho que é importante a gente destacar o trabalho que está sendo feito através das mulheres, que é muito importante. Que nem você mencionou aí, nós temos a nossa prefeita, nós temos a presidente da República, que é mulheres. Eu acho que é importante também o que foi falado nesse último domingo, com o discurso da nossa presidenta da República, onde ela afirma as mudanças com referência à questão da política, né? Então, a gente acha que poderá melhorar um pouco a situação das mulheres que estão participando da política do nosso país.
Eu acho que é importante essa reforma política. Muito se falou em educação nesses debates, vamos dar uma olhada aqui. Cerca de 80% ou 411 dos candidatos eleitos em outubro, em 5 de outubro, para deputado federal, 80% tem nível superior. Dos 513 deputados eleitos, apenas 5, ou seja, 1%, sequer terminaram o ensino fundamental. E um deles foi o vice-campeão de votos aí, o Tiririca. Clodoaldo, escolaridade influencia na atuação de um político? Não influencia, André. Como o Vanildo está mencionando, a nossa presidenta falou da reforma política urgente, né? E eu também concordo e entendo que isso tem que ser feito com a maior urgência possível e com a participação popular desse projeto, dessa reforma política. Com relação ao estudo, André, é o que a gente sempre vem falando. Agora, nós estamos tendo a oportunidade de colocar nossos filhos no ensino superior, através do Enem, através dos financiamentos públicos para alunos que não têm condição financeira e que agora está conseguindo, vamos dizer assim, um lugar na faculdade ou na universidade. E que até então não tivemos. Mas nós temos muita gente que não tem toda a escolaridade que a gente gostaria que tivesse, mas que são pessoas capacitadas, inclusive, para discutir muitos projetos de lei, que tem muita gente na universidade que não tem condição de discutir. Mas você pega alguém lá no Congresso Nacional que não tem toda essa participação na escola, mas eles têm uma visão muito ampla, eles têm um conhecimento de causa muito grande e eles sabem defender e debater aquilo que realmente é bom para o povo, é bom para a população. E você não vê envolvido aí muitas vezes nessas corrupções as pessoas que não têm essa alta escolaridade, mas eles estão lá realmente para debater muita coisa e para discutir e fazer aprovar muita coisa. Então, a escolaridade nós estamos tendo essa oportunidade hoje, mas nós não tínhamos essa oportunidade anteriormente. E normalmente essas pessoas que estão lá e que não têm essa escolaridade veio de pais e mães muito pobres. Durante muitos anos no Brasil, o analfabeto não podia votar e o analfabeto não podia se candidatar. Hoje, as pessoas pregam que para você ser eleito, você tem que ter diploma, tem que ser doutor, tem que ter formação. Vocês acreditam que é mais uma forma de exclusão, de tirar o pobre, de tirar aquela pessoa que não teve oportunidades do processo político? Segregação chama, né, André? Chama segregação. É a separação que eles querem ver. O pobre marginalizado. Para citar, nós tivemos o presidente Lula que teve somente a formatura do Sistema S, que foi o Senai. E hoje, o presidente mais poderoso do mundo, que é o Barack Obama, quando chegou perto do Lula, disse, esse é o cara. Quer dizer, a escolaridade do Lula não tem, assim, a esse nível. Mas foi, na minha opinião, e acredito que na opinião de muitos, um dos melhores governos que o Brasil teve. Durante muito tempo as pessoas falavam em renovação. Vamos fazer um balanço aqui. Dos eleitos, somente 23 candidatos, ou seja, 4,5%, são considerados jovens, porque têm até 29 anos. Se pegarmos o grupo entre 30 e 59 anos, serão 278 parlamentares, ou seja, 73,5%. Agora, acima de 60, nós temos 112, ou seja, 22%. Tem um registro aqui, o deputado de maior idade, ele nasceu em 1930, é o Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas, tem 84 anos. O deputado mais jovem, o Durico Júnior, do PTC da Bahia, 22 anos. Ele é o parlamentar eleito com menos votos na Bahia. Clodoaldo, Vanildo, não renovou tanto. Olha, jovens, apenas 23 candidatos, aquela faixa de 30 a 59 com 278, e os acima de 60, 112 parlamentares. Está faltando renovação na política? Sim, claro. Eu acho que está faltando uma consciência maior do povo, né? Na hora de escolher seus candidatos, na hora de escolher os seus representantes, né? Então, assim, é importante que as pessoas tenham essa consciência que muitas vezes, às vezes não muda os discursos, porque são representantes que têm pensamentos atrasados. Muitas vezes não tem
um diálogo mais amplo, não tem uma participação maior na sociedade em termos de discussão, não se atualiza, né? Muitas vezes a gente tem acompanhado, é visível isso lá no Congresso Nacional, quando se está um deputado, um senador discursando no parlamento, a gente costuma ver vários parlamentares dormindo, né? Uma falta de respeito e de consideração. E o que é isso? São pessoas que não têm interesse nenhum, não estão nem aí com a sociedade, com os interesses do povo. Então, muitas vezes a gente tem acompanhado, não só pela televisão, mas pessoalmente lá no Congresso Nacional, quando a gente está discutindo algumas questões de importância para o país, tem as comissões lá no Senado, na Câmara dos Deputados, onde a gente acompanha e participa. E quando a gente convida os deputados, senadores, que são pessoas mais de idades, a gente vê o cansaço, porque é normal isso, e muitas vezes a pessoa está lá dormindo e o interesse do povo que está sendo discutido, sendo avaliado, não é discutido. Então é importante que as pessoas tenham essa participação, esse controle na hora de votar, ou seja, ter a sua consciência. Quero ver o comentário dos dois agora, com relação ao... Vai lá, Clodovil, eu queria comentar aqui, André, eu tenho uma outra visão. Por que tem essa velharada lá? Existe lá a verba de fundo partidário, que é um recurso disponível a todos os partidos políticos para que eles lancem seus candidatos, distribuam esse recurso para que todos tenham condição de sair na rua pedindo voto. E ele é proporcional ao tamanho da bancada, né? Isso, ele é proporcional ao tamanho da bancada. Então, essa velharada, normalmente não, são antigos no partido, e eles seguram com eles essa verba partidária. E não dá oportunidade de igualdade para os jovens saírem disputando na rua, em termos de igualdade, pedindo voto. Então, eles sentam em cima desse recurso, não distribuem para ninguém, não repartem com ninguém. Então, toda eleição nós vamos ver sempre esse mesmo pessoal lá. Então, entendeu? É o sistema político do Brasil que tem que mudar, é que faz com que esse pessoal continue lá no Congresso Nacional, não reparte o recurso com ninguém, não dando condição para ninguém ser candidato, e eles todo ano estão lá. O Senado Federal é 8 anos. Agora, Clodoaldo, eu vou provocar vocês. 112, ou seja, 22%, tem mais de 60 anos. Por que as leis dos aposentados nunca passam? Por que o fator previdenciário nunca cai? Será porque são aposentados, mas não são pobres ou não vêm das camadas? É tudo oligarquia de milionários. Nesses 100 e pouco você não vai encontrar nenhum que foi operário. Você não vai encontrar nenhum que foi filho de operário ou que foi pelo menos um microempresário. Não, são latifundiários. Normalmente, eles é que detêm a grande receita da nação, isso falando em dinheiro. É eles que detêm todo esse poder. E que para eles, André, não significa nada a aposentadoria, não significa nada o aposentado, o fator previdenciário passou longe, porque eles nunca contribuíram com a Previdência Social, eles estão sempre na carteira do Congresso Nacional, aposentam com o salário cheio. Então, quer dizer, para eles, fator previdenciário, INSS, Seguridade Social, se você for debater isso com eles não sabem nem o que quer dizer isso. Está lá dormindo. Está dormindo. Outro item importante aqui, olha, segundo o levantamento junto ao TSE, 44 dos deputados eleitos se declararam advogados, 42 empresários e 29 médicos. Dos eleitos, 198 estão eleitos pela primeira vez. O deputado mais antigo é o Miro Teixeira, do PROS do Rio de Janeiro, e ele terá o maior número de mandatos, 11 mandatos no total. Ele ficou fora, ele entrou em 71 e ficou fora apenas no período entre 83 e 87. Trabalhadores pouco representados aqui, hein? E o Miro Teixeira já passou por quase todos os partidos políticos, viu, André? Então, é aquele joguinho. Aonde eu posso ir agora que eu garanto a minha eleição? Eu não vou lá para o PMDB, porque eu preciso ter 150 mil votos. Mas lá no PROS, se eu tiver 20, eu estou eleito. Porque aí vem esses tiririca da vida, vem esse povo e puxa esse cidadão. Então, eles fazem a dança
política que hoje existe na nação. Eles vão para um partido menor, se esconde ali, dali ele ganhou, tem mais 4 anos. Aí dali a pouco ele segura o recurso da verba partidária, mais 4 anos. Entendeu? Então é esse baile que nós vamos ver eternamente, caso se não mudar a política no Brasil. Eu ouvi o comentário do Vanildo agora com relação à bancada sindical, informação preocupante. Vamos fazer aqui vamos relembrar. Em 98, os trabalhadores tinham 44 sindicalistas eleitos. Em 2002, esse número subiu para 74 com a primeira eleição do Lula. Já em 2006, caiu para 54. Na última eleição, em 2010, na penúltima agora, eram 83 representantes sindicalistas. E agora nós tivemos uma queda sensível nessa quantidade. Teremos apenas 46 representantes do movimento sindical. O que aconteceu, Vanildo? Muito preocupante. Eu acho que muitas vezes aí os trabalhadores não têm a consciência de ter o representante do trabalhador lá. Então a gente sabe muito bem que alguns candidatos aí tiveram dificuldade de trabalho, né, no seu estado, no seu município. Então eu acho que é importante a gente destacar o trabalho de alguns dirigentes sindicais que tiveram em Brasília. Você citou na época que o Lula foi eleito, que tinha uma bancada importante, representante dos trabalhadores, que a gente sabe muito bem que esse ano a gente tem uma bancada maior de empresários. E isso é uma preocupação muito grande, porque lá vai ser discutido os interesses dos trabalhadores e os empresários, eles defendem o interesse deles. E isso nós temos que estar trabalhando. Eu acho que a gente tem que aguardar também um pouco aí a presidente Dilma está refazendo o seu quadro de ministro, de representantes perante o Congresso Nacional e saber como que vai demandar o processo todo eleitoral daqui para frente. Eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, mas eu acho que o que a gente precisa mesmo é ter a consciência da classe trabalhadora. Eu acho que a gente sempre tem orientado os trabalhadores para votar no representante da classe trabalhadora, porque a gente sabe a importância que tem lá no Congresso Nacional. Clodoaldo, o sindicato não pode ajudar, a lei proíbe o sindicalista ajudar os seus candidatos, mas os empresários podem fazer poupudas doações nas campanhas. Alguma coisa está fora da ordem? A própria pergunta, né, André? E aquilo que a gente vem debatendo aqui. Quando você coloca aí que houve uma queda na eleição de representantes sindicais no Congresso Nacional, eu vejo assim, é fácil explicar, assim como é preocupante para mim. Quando elegemos o maior número de representantes de dirigentes sindicais no Congresso, foi exatamente na época em que tiramos Fernando Henrique e colocamos Lula. Aí acompanhou, o movimento sindical fez uma força muito grande para eleger o Lula. Então, junto com o Lula, foram muitos dirigentes sindicais. E nesta eleição, André, um fato que me preocupa muito e que eu comentei aqui no seu programa, o movimento sindical não foi para a rua, o movimento sindical não abraçou a bandeira correta e aí deu no que deu. Hoje nós temos um Congresso Nacional reacionário, maior número de empresários, e que na hora da discussão daquilo que o Vanildo colocou aqui, que a legislação trabalhista nos preocupa, nós vamos ter que brigar muito, né, para dar sustentação e amparo ao governo federal quando ele não aceitar que tentem mais uma vez flexibilizar a CLT, nós vamos ter dificuldade, porque quem vai estar lá debatendo com a gente são empresários fortes. Então, o movimento sindical, me perdoa, eu posso dizer, porque sou do movimento sindical, então eu posso falar. Nós não fomos para a rua, nós não abraçamos a candidatura, a não ser agora na última semana que alguns dirigentes sindicais se dispôs a colaborar. Então, se o movimento sindical tivesse ido para a rua desde o início da campanha eleitoral, com certeza nós teríamos um quadro diferente de deputados federais representando o movimento sindical. Na sequência, nós vamos falar da eleição da presidenta Dilma Rousseff, mas estamos vivendo o mês de outubro e a Malu Pacobello pede passagem para falar sobre o Outubro Rosa.
André, é um evento muito instrutivo e importante para as mulheres. E mais uma vez o movimento sindical engajado na campanha do Outubro Rosa. De acordo com o Instituto Nacional de Combate ao Câncer, INCA, mais de 57 mil novos casos serão diagnosticados em 2014. E o primeiro e mais importante passo para a cura é a prevenção. Mulher, previna-se, se toque, procure o seu médico. Presente no evento, o advogado previdenciário Dr. Hilário Bock Júnior. Doutor, qual a importância do movimento sindical se engajar nessas campanhas? Olha, a gente sabe, né, que as pessoas entendem que o sindicato ele busca apenas os direitos trabalhistas, mas dentro do direito trabalhista existe uma série de outros direitos sociais, dentre eles os direitos previdenciários. Então é muito importante que o sindicato, por ter uma descentralização enorme dentro do país, se engaje nesses movimentos para justamente levar a saúde às pessoas, né? Como a gente já disse, se é para cuidar da saúde, que todos os outubros ou todos os meses fossem rosa. Doutor, a trabalhadora que a partir do momento que seja diagnosticado com câncer de mama, quais os direitos que ela tem? Olha, a partir do primeiro dia, se ela for autônoma ou desempregada, ela tem direito ao afastamento por INSS, que é auxílio-doença. Se ela for empregada, a partir do 16º dia, ela também pode solicitar o benefício por incapacidade no INSS, que é auxílio-doença. Aí vai depender da evolução da doença ou da lesão. Se ela gerar uma incapacidade, aposentadoria por invalidez, e se gerar uma incapacidade parcial e permanente, ela tem direito a um benefício de auxílio-acidente. Ela pode voltar ao trabalho e continuar recebendo o benefício. André, eu converso com uma das organizadoras do evento, Adriane Moscardin, que é membro da UGT Mulher e diretora do Sindicato dos Bancários. Adriane, qual a importância da união do movimento sindical e da UGT participar do Outubro Rosa? É muito importante, Malu, essa questão da união dos sindicatos. Nós somos líderes e formadores de opinião. Nós temos que levar esse conhecimento do Outubro Rosa, que é toda uma sociedade envolvida no Outubro Rosa, no diagnóstico precoce do câncer de mama. Então nós temos que levar a sociedade ao todo, conscientização para a prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama. A mulher ela tem que fazer o autoexame. Isso tem que ser uma prática diária, mensal. A mulher tem que se autoexaminar. Notou alguma diferença? Procurar um médico para fazer uma mamografia. Isso é muito importante no diagnóstico precoce. Humberto, um representante masculino engajado na campanha Outubro Rosa. O que isso significa? Bem, significa, como você mesmo disse, o engajamento, inclusive representando o Sindicato dos Bancários de Ribeirão Preto e região, de fundamental importância, porque como teremos logo mais em novembro também um congresso, né, dessa forma extensivo aos homens, nós viemos aqui também nessa espécie de congresso, né, nessas palestras, para que a gente saiba da importância dessa questão com as mulheres, inclusive no trato das mulheres quando elas infelizmente são acometidas por esse mal. Carla, o que é o amor? O Amor é um ambulatório de mastectomizadas organizado para reabilitação que fica na Rua Minas 895, que atende os pacientes do SUS e qualquer pessoa que tenha tido ou que vá ter uma cirurgia de mastectomia pode nos procurar. A busca é espontânea, não há necessidade de ter encaminhamento médico. Basta que ela chegue até o portão de agendamento, leve o cartão SUS e o IJA, que é aquele cartão que ela passa pelo posto de saúde, para que ela possa ser atendida. Quais são os direitos que essa mulher tem, que o SUS oferece? Então, além do atendimento, né, nós temos lá no ambulatório, ela vai ter a fisioterapia, vai ter a psicóloga, vai ter as orientações, ela pode também solicitar uma prótese externa, que aí ela vai montar um processo junto do serviço social, que situa-se no mesmo endereço, e ela vai receber a prótese externa até que ela decida fazer uma reconstrução mamária ou não, né? A cada 2 anos ela pode reivindicar nova prótese de silicone. Virtudes, você foi acometida pelo câncer de mama.
e deu um depoimento maravilhoso hoje na palestra. Qual a importância da união familiar quando diagnosticado? Eu acho que foi o mais importante. Eu recebi apoio da família, principalmente do meu marido, que esteve comigo em todos os momentos. Eu fiz 5 anos de exercícios nas segundas, quartas e sextas na USP, e ele me acompanhou e me esperou o tempo todo, ficava esperando até eu voltar, até eu sair de dentro lá do espaço do exercício. Então, os meus filhos também me apoiaram muito, e então eu acho que essa foi a primeira alavanca que me deixou tranquila. Então eu levei o tempo de doença, eu levei muito tranquila, eu fui muito sem nenhum problema, e eu acho que eu me sinto uma vitoriosa porque eu passei por tudo muito bem, muito tranquila, sem nenhum problema. Deixa um recado para quem hoje está recebendo esse diagnóstico. Assim, o primeiro momento realmente você leva um susto, mas nunca desesperar, porque tudo corre tranquilamente se a gente estiver tranquila. Então eu sempre pensei, se todo mundo superou, eu também vou superar. Então eu acho que a pessoa tem que pensar que tem cura, que ela vai sair desse problema, e isso acontece. Porque muitas pessoas que tiveram câncer de mama hoje estão recuperadas como eu, e a gente já nem se lembra mais do que passou. Obrigada, Virtudes. Quem procura, acha. Quem acha, cura. Malu Pacobello para o Fórum do Trabalhador. Obrigado, Malu. Muito legal. Parabéns aí ao pessoal dos comerciários por mais uma atividade. Vamos voltar a repercutir agora a eleição 2014. Quero falar sobre a eleição de Dilma Rousseff. Clodoaldo, estamos testemunhando um momento histórico do Brasil, uma reeleição, a primeira mulher reeleita, mas ficou um ar de divisão do país, porque a eleição foi muito apertada. Você enxerga essa divisão também, ou existe um certo exagero? Total exagero. Não existe divisão no país, não existe. Cada um procurou votar naquele candidato que ele entendeu que fosse melhor para ele, ou para a classe que ele estaria representando ali. Então não há divisão. Porque, André, se você pegar quantos votos a Dilma teve no Sudeste e quantos votos ela teve no Nordeste, então não houve como dividir o país, como tem esse mapa pintado aí que a imprensa coloca que dividiu o país. Não existe a divisão. Cada um votou naquele que ele entendeu que fosse melhor. Que, infelizmente, também, na minha opinião, se todos nós tivéssemos parado para pensar o que era há 12 anos atrás e o que é hoje, não tinha essa diferença mínima aí, não. Tinha que ser de lavada. As universidades estão cheias de aluno, filha de pobre, filha de lavadeira de roupa. E tem ainda o financiamento que eu disse no início, que é o FIES. Nós temos o pobre viajando de navio com a família, fazendo cruzeiro. O que antes, o pobre só entrava no navio para limpeza. Hoje, aeroporto virou rodoviária. Qualquer cidadão vai lá, compra sua passagem e vai para o seu destino, quer seja lá no norte visitar a mãe, no Maranhão, aonde quer que seja. E se você acessar o site aí das empresas de transporte aéreo, na madrugada, a passagem é mais barata ainda. Aonde que teve isso há 12 anos atrás? Há 12 anos atrás, você pedia, pelo amor de Deus, para arrumar um trabalho, não era nem emprego, você não queria saber nem quanto você ia ganhar, você precisava trabalhar, há 12 anos atrás. Hoje, nós nos damos ao luxo de falar, esse emprego não serve para mim, estou ganhando pouco, vou para outro lugar. Quer dizer, coisas assim, para a nossa vida do dia a dia, pobre não fazia churrasco há 12 anos atrás, hoje faz churrasco de picanha. Peraí, são coisas tão elementares, André, que eu acho que a população tinha que ter refletido um pouco mais.
Ganhamos as eleições, a Dilma saiu vitoriosa, mas a população brasileira tinha que ter refletido um pouco mais. O fator previdenciário foi colocado pelo PSDB. Quando se falou aí da corrupção na Petrobras, esqueceram que o Fernando Henrique queria doar a Petrobras para as empresas norte-americanas. Poxa, não faz tanto tempo assim. Aí chegou o Lula, brecou tudo e falou, não, o pré-sal é nosso. Agora, não é possível que com 12 anos todos nós esquecemos de tudo. Falando em votação, a presidenta Dilma teve 24.569.880 votos nas regiões Norte e Nordeste. Nas regiões Sul e Sudeste, a votação foi de 26.627.812, ou seja, aqui no Sul-Sudeste teve quase 2 milhões, mais de 2 milhões a mais do que o Norte e Nordeste. E aí, Vanildo, você está ouvindo pelas ruas, na mídia social, que o problema do Brasil é o nordestino e o nortista. O que você tem a falar sobre isso? Então, André, eu acho que é o seguinte, é bem claro essa questão. Se a gente viaja para São Paulo, a gente encontra mais nordestino que paulista. Então, assim, e todas as regiões que você viaja, aí, tanto para o sul, qualquer local, a gente encontra nordestino lá trabalhando, nordestino ganhando a vida. Então, assim, não é correto falar mal dos nordestinos, uma vez que os nordestinos é que praticamente sustenta esse país, ou seja, trabalha, faz a máquina movimentar. Então, é importante a gente destacar a importância disso. Eu não tenho aqui os dados de nordestino no estado de São Paulo, mas se for fazer o levantamento aí, vai ter mais nordestino no estado de São Paulo do que no próprio Nordeste. Aliás, aqui na região, aqui na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, nós temos uma quantidade muito grande de mineiros e, na verdade, Minas Gerais, o Aécio esperava, tinha uma expectativa muito grande de explodir em Minas, e ele foi implodido em Minas, né? E nós também temos pessoas, muita gente da Bahia, do Maranhão, o norte, principalmente do Nordeste, o Norte nem tanto, mas do Nordeste muito aqui. E às vezes a pessoa está falando mal de um nordestino para um filho do nordestino, para um neto do nordestino, para a esposa de um nordestino. Clodoaldo, não tem mais espaço para isso numa sociedade que se diz democrática, né? Qualitária, justa e tal. Eu sempre digo, André, que eu queria um dia que o Norte e Nordeste oferecesse aos seus cidadãos condições deles permanecerem lá. Mas vai acontecer isso. E eu queria ver quem é que ia vir trabalhar em São Paulo na construção civil, principalmente. Quem quer subir, ficar pendurado no prédio? No corte de cana. Eu quero ver paulista no... Quem ia ficar lá embaixo no buraco do metrô? Exato. Então, quer dizer, aí vamos criticar nossos irmãos nordestinos? Poxa, eles tiveram uma consciência política muito grande. Então não tem que falar que foi culpa de nordestino. Não. Eles tiveram uma consciência política muito grande. E o dia que eles resolverem, o dia que eles tiverem condição de ficar lá, eu quero ver quem é que vai trabalhar em São Paulo. A região de Campinas é tudo nordestino. Dentro da capital de São Paulo, a grande maioria é nordestino. E vem para trabalhar, suar a camisa, para receber seu sagrado salário e ainda para mandar para o seu pessoal que ficou lá. Então, não há que se dizer aí, como a gente ouviu, falar um monte de besteira de irmãos nordestinos. Eles fazem realmente mover a máquina, principalmente, eu vou dizer aqui do estado de São Paulo, porque conheço aqui. A grande maioria são nordestinos que vêm para o corte de cana, para a construção civil, que movimenta esse país. E aí nós vamos falar do nordestino que errou no voto? Olha, eu estou achando que é paulista que errou no voto. Eu também acho. Errou feio. Aliás, tem nordestino falando que não foram eles que votaram no Tiririca. Hein? Então. E agora? Quer dizer... É uma situação complicada. Né? Você veja bem a situação. Eles opinaram, escolheram, e muitos paulistas, que estão na indústria que movimenta esse país, que correu o risco na época do PSDB, de perder férias, 13º, aviso prévio, multa de 40% do fundo de garantia, são trabalhadores das indústrias. São trabalhadores das indústrias. E foram lá e votaram de novo no PSDB. Aí o irmão nordestino analisou a situação e falou, não, eu sou Dilma, eles são burros? Será que eles que são burros? Sei não.
Vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco debatendo os resultados da eleição 2014. Gente, eu quero que vocês assistam comigo uma parte agora do discurso de ontem, aliás, o discurso de domingo da presidente Dilma Rousseff. Vamos lá. Dilma Rousseff foi recebida ao som do hino nacional. O primeiro pronunciamento de Dilma como presidente eleita aconteceu por volta das 10 horas da noite em um hotel em Brasília. Dilma obteve 56% dos votos válidos, acompanhada pelo vice-presidente eleito Michel Temer e por vários governadores, senadores e deputados também eleitos em seus estados. Dilma não escondeu a emoção. Com um largo sorriso no rosto, a primeira mulher eleita presidente do Brasil convocou toda a sociedade a acabar com a miséria extrema do país. É um chamado à nação, aos empresários, aos trabalhadores, às igrejas, às entidades civis, às universidades, à imprensa, aos governadores, aos prefeitos e a todas as pessoas de bem do nosso país. Não podemos descansar enquanto houver brasileiros com fome, enquanto houver famílias morando nas ruas, enquanto crianças pobres estiverem abandonadas à sua própria sorte, enquanto reinar o crack e as cracolândias. Clodoaldo, a Dilma está falando em unidade. Passou a eleição, é momento agora de engolir um pouquinho, quem tinha que comemorar já comemorou, quem está emburrado já tinha que passar o bico e agora construir esse país? Exatamente, André, eu vi assim que ela foi bastante feliz, inclusive para mostrar de que realmente o país não está dividido. Ela é a presidenta eleita para todos os brasileiros e brasileiras. E com certeza ela vai ter muita sabedoria para poder abrir esse diálogo, esse entendimento, de que as lideranças políticas realmente dê sustentação e governabilidade para ela, né? Então eu acho que ela foi muito feliz no discurso de domingo, quando ela diz exatamente isso. É a hora do entendimento, é a hora do diálogo e vamos avançar para que o Brasil realmente construa esse projeto para todos os brasileiros. Acho que ela foi bastante feliz. Vanildo, e aí? Passou agora a guerra? Vamos trabalhar juntos? É importante essa fala da presidente. Eu acho que é uma preocupação muito grande que temos que estar encaminhando aí essa discussão. Provavelmente vai estar se montando um novo sistema de governo, né, no nosso país, em termos de composições, de partidos, tudo isso vai ser discutido agora daqui para frente, né, André? Eu acho que é o momento de avaliar todas essas discussões que houve na campanha. Foi uma campanha muito acirrada, muito trabalhosa, onde ela teve uma margem de votos, pouca diferença, né? Mas que foi eleita e garantiu a representatividade lá em Brasília. Eu acho que no Brasil, eu acho que é importante nós avaliar com mais aprofundamento essa questão, e tudo realmente vai depender dela, né? Da presidenta, dos partidos aliados, né? Tem alguns partidos que tem uma bancada muito maior lá em Brasília, né?
e certamente isso vai favorecer, vai tentar se compor da melhor forma o governo, para que se faça um governo com coerência, com representação, e que os brasileiros possam ganhar com essa composição, com esse resultado. Clodoaldo, no bloco anterior você cobrou que o movimento sindical demorou para ir para as ruas. Algumas pessoas questionam essa relação. Como que um sindicalista pode querer se intrometer na política e acabar escolhendo quem é o seu patrão? Parece que existe uma certa promiscuidade ou que o movimento sindical não será tão combativo, já que ganhou Dilma, não ganhou Aécio. O que você tem para explicar para essas pessoas? André, é muito simples de explicar. Porque na hora que quem realmente... Porque assim, o sistema político nosso, nós temos as subcomissões, isso no Congresso Nacional, as subcomissões, as comissões, e que isto não vem para a grande imprensa para que ela explique para a população. Então, o movimento sindical, normalmente, ele começa a discussão de alguns projetos nas subcomissões. E o povão não fica sabendo disso, por quê? Isso não vem para a mídia. Ele só vem para a mídia quando for a hora da votação, em primeiro ou segundo turno, dentro do Congresso Nacional. Então, a obrigação do movimento sindical, realmente, por isso que eu reafirmo aqui, é que teria que ir para a rua para relembrar e discutir os perigos que nós passamos quando foi do governo PSDB, que se falava da flexibilização. Ali nada mais era do que tirar direitos, conquistado aí ao longo dos anos, né? Então, ali se falava nas comissões e subcomissões de tirar direitos, entendeu? E isso é a responsabilidade do movimento sindical, vir para a rua e lembrar o trabalhador daquilo que acontece lá dentro do Congresso, que ele não fica sabendo e acaba por votar nos maus patrões. Que eu quero defender também, André, que existem bons patrões, viu? Mas os maus patrões teriam que ser evitados na eleição com lembrete ao trabalhador daquilo que acontece na realidade. Você falou em bons patrões, nós temos uma reportagem, eu estive na Ética Contabilidade acompanhando a reinauguração e as amplas e modernas instalações. Vamos acompanhar a matéria. Paulo, conta um pouquinho da história da Ética. Bom, começou na faculdade, dois amigos, nós não tínhamos dinheiro para comprar óculos, aí no comecinho lá na frente, um perguntou pro outro, o que está escrito no quadro negro? O outro falou, rapaz, eu ia perguntar para você também, porque eu não consigo enxergar. E o problema de visão, nasceu uma amizade, e dessa amizade nós decidimos, um dia nós vamos abrir um escritório de contabilidade. E aí, como a gente era muito cru, né? Falou, vamos chamar mais um que tem um pouco mais de experiência para reforçar a sociedade. Eu convidei um amigo que era da nossa classe, que chama Vilmondes, e o Silvio, que é o outro cego, convidou um outro que foi professor dele, o José Paulo, sem o outro saber. Aí nós chegamos e falou, Silvio, descobri qual vai ser o nosso sócio. E ele falou, eu também descobri, então como é que nós vamos fazer? Vamos formar em 4. E agora em julho fez 20 anos que a gente está junto aí, cada dia mais unido, mais forte, mais feliz, né? E se Deus abençoar todos os santos que olham pra gente, que venham mais 20 e 20 anos pra frente ainda a gente junto. Que não acabe esse casamento nunca. De um estudante que não tinha dinheiro para comprar um óculos a uma das maiores organizações contábeis da cidade. Qual o segredo? Trabalho, transparência e uma coisa que não é um atributo, é uma obrigação, honestidade.
honestidade. Honestidade como bandeira, sem precisar vendendo o que é honesto. E muito trabalho e muita transparência. Porque às vezes não basta só ser honesto, tem que se mostrar como honesto. Porque esse mundo hoje está um pouco difícil, né? A concorrência, muitas vezes a gente tem visto aí que muito aventureiro e muito pessoas que querem tirar vantagem, tal, acaba atrapalhando, né? Mas transparência, honestidade e um trabalho bem feito, ninguém ganha, só cresce. Isabel, fala pra gente há quanto tempo você trabalha aqui e qual a sua sensação em ser funcionária da Ética? Faz 7 anos que eu trabalho no Grupo Ética e desde o princípio eu tenho muito orgulho de ser colaboradora nesse empreendimento e nessa empresa que a cada momento cresce e que, na minha opinião, ela dá muito valor aos colaboradores que tem e a todo instante eu tenho prova de que ela agradece por estar desta forma, por ser uma empresa que vai crescendo a todo tempo. E a reforma, a ampliação, além de melhorar para o cliente, melhora principalmente para o funcionário? Principalmente, é uma preocupação que eles têm, porque para o colaborador atender o cliente, ele também tem que estar bem instalado. Então, feliz em ser ética? Feliz por ser ética, sempre. Felipe é um dos mais novos colaboradores, 2 anos de casa. Felipe, qual a sua sensação em ser ética? É muito bom a experiência de trabalhar aqui com os 4 sócios. É um ambiente receptivo, as pessoas elas são muito alegres em trabalhar com eles. É muito satisfatório na aprendizagem, no respeito que as pessoas têm um pelos outros. Isso é muito bom em trabalhar aqui. Rosalvo, qual a importância do sindicato participar de um evento de reinauguração ou de ampliação de obra de uma empresa contábil? É muito importante, né? A ética, a contabilidade, André, sempre esteve presente, né, nas atividades do sindicato. Nos 15 campeonatos que nós organizamos, a ética não faltou em nenhum ano, né? Então, é um prazer imenso estar aqui prestigiando a ética, a contabilidade, ao Vilmones, ao Paulo, ao Silvio, a toda a diretoria da Ética e Contabilidade, né, que sempre esteve presente, além dos funcionários participarem, eles apoiaram sempre os trabalhadores na luta do sindicato. Então isso é muito importante, em nome do Clodoaldo, presidente do nosso sindicato, a gente deixa um abraço a todos os funcionários e a todos os proprietários da Ética e Contabilidade. Vai lá, Paulo, vai lá! Todos aqui! É maior daqui, ó, primeiro, Você já tá... O número de colaboradores de vocês hoje é grande. Quantos são e como se dá a relação entre vocês, proprietários, e os seus funcionários? Olha, hoje nós estamos, o grupo todo está com 120 colaboradores aproximadamente, 120, 121, acredito, que fechou agora recentemente. Nós temos aqui a matriz, que é só contabilidade, onde tem esse espaço aqui. Temos uma filial que cuida de condomínios, a gente faz contabilidade e assessoria para condomínios. É uma filial, aqui fica 4 quadras daqui. Temos uma filial contábil em Cravinhos e uma filial em São Paulo, né? Então fecha o ciclo assim. Agora estamos com outros projetos, outras empresas que estamos trabalhando aí e também rapidamente já vai começar a aparecer no mercado. Clodoaldo, me explica aí, você que é do SEAC, a Ética é uma empresa que você negocia com ela, você tem os embates com ela,
mas conversando com os proprietários, eles têm um grande respeito pelo sindicato. É recíproco isso? Recíproco, André, e foi muito oportuno essa reportagem lá da Ética, lá do Vilmontes, né? O Vilmontes é uma pessoa muito equilibrada, muito concentrada, valoriza todos os trabalhadores que ele tem lá. E com isso, se você pegar quem era a Ética Contabilidade há 5 anos atrás e pegar a Ética Contabilidade hoje, ela cresceu, ela empregou, todo mundo se respeita mutuamente dentro daquela empresa e a empresa só tem feito a crescer. E eu quero aqui dar até meus parabéns ao Vilmontes pela condição que ele dá aos trabalhadores da Ética e pelo equilíbrio que ele tem sempre nas horas das negociações entre empregado e patrão. Então, tem sempre sido lá o equilíbrio. Parabéns para o Vilmontes. Aliás, na figura do Vilmontes, de toda a sua equipe, eu quero parabenizar todos os contabilistas. Os contabilistas que acabam dando as orientações para os empregadores. Muitos empregadores não buscam o sindicato patronal, eles confiam nos profissionais de contabilidade. E se você é profissional de contabilidade, orienta o seu cliente, na hora que é a sua vez, você também tem que fazer bem feito. E nós acompanhamos a Ética, inclusive fizemos questão de conversar com os trabalhadores e eles nos afiançaram dessa relação extremamente produtiva. Quero agradecer a presença dos dois. Daqui a pouquinho, a minha convidada é a Regina Pessotti, do Sim Comerciários, que vai trazer muitas informações para uma das maiores classes, uma das maiores categorias de todo o país. É 1 minuto só. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Voltando com o Fórum do Trabalhador, falamos das profissionais da semana, minha homenagem a todos os servidores públicos, né? Faço parte dessa categoria com muito carinho e nesta semana também tem uma data de festa para os comerciários. Olá, Regina, tudo bem? Olá, tudo bem? Um abraço aí, né, a todos os telespectadores que, vez por outra, alguém nos vê e manda dar um alôzinho. Então, alô a todos vocês aqui que estão em casa nos assistindo. 30 de outubro, dia do comerciário 2014, tem muito para celebrar, Regina? Olha, tem sim, tem sim. O comerciário realmente tem nesses tempos, né, que a gente diz que tudo aqui desde o início do mundo é compra e venda, né? Então, todo esse tempo, nós esse ano temos muito a comemorar, porque dia 30 de outubro agora, antigamente não, nós comemorávamos, mas ele não tinha uma lei específica da categoria comerciária. Então, agora a profissão comerciária, ela é lei e 30 de outubro passou a ser um dia realmente comemorado como o Dia do Comerciário. Então, aproveitar e dar um abraço grande, né, a todos os companheiros, a todos os comerciários, porque eu sei o tanto que é difícil, né, nós trabalharmos nessa profissão tão bonita, nessa profissão que nos dá bastante prazer, porque nós estamos fazendo o nosso salário, mas estamos satisfazendo um consumidor com a sua compra, com a sua felicidade e realizando o sonho. Então, o vendedor, o comerciário, ele faz muito bem isso. Ele faz do seu trabalho realmente uma realização de sonhos, ele fica muito feliz de ver o cliente sair satisfeito. E o maior prazer nosso, inclusive como comerciário, é saber que numa próxima compra que o cliente quer, ele nos procura, né? Diz assim, olha, comprei tal mercadoria, estou procurando você, porque você me atendeu bem e fiquei satisfeito com isso. Então isso nos faz muito bem mesmo. E dia 30 nós reunimos tudo isso para comemorarmos. E obviamente que, diferente de algumas outras categorias, o comércio não pode parar. Porque o comércio é que gira a economia, o comércio que gira o mundo. E o comerciário, ele é essa mão, essa força que faz girar esse progresso. Então, como nós não podemos parar, nós não podemos fazer feriado no dia 30, mas o trabalhador do comércio ele tem uma indenização especial de 1 a 2 dias de descanso, ou mesmo creditado na folha de pagamento dele já no mês de outubro como prêmio para o dia 30, que é o dia comemorado, o dia do comerciário. Então você, comerciário companheiro, você pode ficar atento à sua folha de pagamento, o seu holerite, que será acreditado um dia para você
como bonificação pelo dia do comerciário, ou mesmo descanso. E tem algumas empresas que eles acham super interessante, que eles dão como brinde esse dia, o dia do aniversário do trabalhador. Então, ele escolhe o dia do aniversário dele, então ele pode faltar nesse dia e ter esse dia abonado por força da convenção coletiva, que é o dia de descanso dele, que é 30 de outubro. Regina, no nosso programa de rádio, nós trouxemos uma decisão do TST que condenou uma empresa que proibia o seu vendedor de sentar durante o expediente de trabalho, um grande magazine. Inclusive, ele não podia nem se encostar na parede ou em qualquer outro lugar. E ele buscou a justiça e acabou ganhando uma indenização. A justiça entendeu que aconteceu um assédio moral, já que o gerente ficava no pé dele com relação ao descanso. Como que funciona na prática? Eu sou vendedor de uma loja, não tem ninguém na loja. Posso dar uma descansadinha? Tem entre as jornadas, tem períodos de descanso? Como que funciona? Olha, pode sim, inclusive nós orientamos as empresas, porque é uma norma regulamentadora mesmo, é uma NR17, da qual ela orienta que o empregado, todo estabelecimento tem que manter, que é chamada Lei dos Banquinhos, que é um banco para descanso do empregado durante essa jornada de trabalho. Então, obviamente, a maior doença do comerciário é vascular, porque normalmente nós temos que ficar aí durante praticamente as 8 horas de pé. Isso proporciona muito problema com a circulação. Então, nós orientamos as empresas que é para manter esses banquinhos, principalmente nos caixas também, manter os banquinhos para que a pessoa sente no momento de descanso. E não tem nenhum problema dele ser... É considerado assédio mesmo quando o empregador exige que o empregado muitas vezes fique parado, fica inclusive em posição de modelos mesmo, aguardando o cliente adentrar a loja. Isso nós orientamos. Se houver ainda abuso nesse sentido, nós acionamos a Justiça do Trabalho, acionamos a Subdelegacia do Trabalho, através dos órgãos de fiscalização, que realmente coloca a obrigação do banquinho para o descanso, né? Isso é uma lei, uma norma regulamentadora para o intervalo de descanso. E também, a cada 5 horas, da jornada de 5 horas, ele tem direito de 15 minutos para descanso, para um café. Isso é descontado na sua jornada, mas a cada 5 horas ele tem direito de uma folga. E a cada 6 horas ele tem que ter, no mínimo, 1 hora de almoço, que é o horário dele. E também ele não pode, tem horário intra-jornada. Ele tem que, no mínimo, descansar 11 horas entre uma jornada de trabalho e outra. Então, a gente observa muitas vezes o que é errado, por isso nós acionamos uma fiscalização, em períodos natalinos, né? Que grandes complexos de loja anunciam aí, que ficam até às 24 horas, no dia seguinte, 10 horas da manhã, está aberto novamente. Isso é condenado e é passivo de fiscalização e de multa. E o nosso canal de comunicação é o comerciário, né? Então, o que a gente orienta? Havendo esse problema, nos procure, nós temos um departamento para dar todas essas orientações. Obviamente, nós sempre fazemos através de conciliação, de orientação, e não sendo possível, nós buscamos os órgãos, inclusive do tribunal que houve essa condenação. Isso é muito, muito, muito importante, que o comerciário se aproxime do sindicato e nos mantenha informado desse abuso. Regina, por mais que o sindicato esteja estruturado, tenha uma diretoria competente, tem alguns diretores liberados, é impossível fiscalizar todas as atividades, principalmente numa cidade como a nossa, onde o comércio é o carro-chefe, muitas lojas em muitos bairros, muito shopping. O trabalhador também tem que fazer a parte dele. Explica quais são os canais de diálogo, de denúncia, de informação que o trabalhador da região de Ribeirão Preto tem com os SIM comerciários. Olha, em primeiro lugar, nós mantemos 16 mil exemplares do jornal, que é o SIM Comerciários, que circula mensalmente e que normalmente ele vai com várias orientações trabalhistas, orientação que todo comerciário tem que receber e tem que tomar conhecimento delas. Através também da General Osório 782, que é a sede, ou a subsede, na Rua Marquês de Pombal 506, nós estamos em atendimento das 8 às 18, não fechamos por horário de almoço, para dar esse acolhimento e essas informações. E também uma coisa muito usada aí pelos jovens, né, através do site, através da nossa página, através do Facebook. Então, todas essas informações chegam até nós.
E normalmente nós vamos dar o retorno para o empregado, dar retorno para o comerciário, se inteirar realmente da reclamação, que muitas vezes é uma informação somente. Outras vezes nós chamamos a empresa e vamos colocar de que aquilo não está correto. Então o sindicato ele tem bastante esse papel de conciliação. Então vamos orientar a empresa, olha, esse procedimento não está correto. Se realmente continuar persistindo o problema, aí nós temos que ir realmente para as vias coercitivas, que aí nós temos que buscar mesmo a Subdelegacia do Trabalho, ou mesmo o Ministério Público do Trabalho, quando não acontece de ter essa conciliação satisfatória. Mas você, comerciário, nos procure através do nosso site, através do Facebook, através do jornal, ou mesmo nos endereços. Né? Hoje nós temos 5 endereços. Especificamente a subsede que dá orientação trabalhista, mas no clube de campo sempre tem um diretor que está à disposição para dar informação, na academia, na escola CAP, ou mesmo no CAP Kids, se tiver, olha, eu tenho um problema na minha empresa, com certeza a funcionária vai estar anotando e um diretor entra em contato para verificar o que está acontecendo. Você falou no CAP Kids, que é a escola dos 5 comerciários, uma escola dedicada às crianças a partir de 0? Qual que é a faixa etária da escola? Olha, a intenção é colocar a partir mesmo de 3 meses, que normalmente a mãe volta a trabalhar. Mas nós buscamos a partir de 1 ano e meio, porque a criança já vem com uma certa independência, né? Até para a gente verificar como funciona tudo isso. Então, a criança, a partir de 3 meses, ela requer assim, muito mais atenção. Então, a proposta do CAP Kids já é uma orientação mesmo educacional. Então, a criança, a partir de 1 ano e meio até 5 anos, que nós, então, passamos essa recreação infantil já com responsabilidade, né? É um projeto diferenciado de que a criança vá aos cuidados dos 5 comerciários a partir de 1 ano e meio e com 5 anos que ela já vai aí para as primeiras letrinhas, que nós chamamos assim, né? Que aí já vai para a alfabetização. Então, o CAP Kids está à disposição para a sua visitação, mãe ou pai comerciário, a partir de 1 ano e meio até 5 anos, com certeza ele vai ser muito bem recebido. Falando em muito bem recebido, Regina, muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça, nós temos um encontro no rádio de segunda a sexta-feira, às 9 da manhã, Boletim Fórum do Trabalhador. Aos sábados, um programa todo especial com músicas, informações e prestação de serviço às 9 da manhã no AM 590 da sua Rádio 79. Aqui na TV você já sabe, toda quarta-feira, 19 horas e todo sábado às 13 horas e 30 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, consulte sempre o seu sindicato. Você tem direitos e ele está pronto para defendê-los. Um grande abraço e até o próximo Fórum do Trabalhador.